Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, tudo bem com vocês? Bom, sabemos de tudo que aconteceu em relação ao Trump, né, os diversos tipos de bloqueio que ele recebeu e algo que ele está realizando agora é um processo contra os CEOs do Facebook, né, e por consequência Instagram, Twitter e também o Google, né? Porque referente ao YouTube e, enfim, o uso da ferramenta de busca também do Google que o boicotou em determinados pontos. Então, a ideia dele é que é o seguinte, as redes sociais têm que aceitar o que ele disser, da maneira como ele disser e quando ele quiser, como se isso fosse patrimônio dele ou patrimônio do Estado norte-americano, tá? Então vamos deixar bem claro essa situação. O Facebook, por exemplo, vamos só falar do Facebook e representando todas as outras redes sociais. O Facebook é uma empresa. E é muito difícil você simplesmente chegar dentro dessa empresa e falar assim, olha, eu quero que a partir de hoje as coisas funcionem assim. Então como faz? Se você quer uma empresa que funcione de uma determinada forma, você não aleatoriamente entra em uma empresa e fala para ela agir dessa forma. Você cria a sua própria empresa. Ah, eu não tenho dinheiro para criar minha empresa. Então você não faz nada. É assim que funciona. Ninguém é obrigado a usar Facebook, tá? Então assim, é horrível a ação dessas redes sociais. Sim, é horrível. Eles têm um posicionamento político extremo, tá? Então você não pode falar o que você quiser. Você não pode falar certas informações. Não importa se tem embasamento científico ou não. E, inclusive, eles são os detentores da verdade. Tanto é que o próprio Facebook tem avaliadores para determinar o que é verdade e o que não é, né? É uma espécie de avaliação de fake news que eles acabam decidindo o que é fake news e o que não é, sendo que muitas questões, inclusive, tratam-se de questão de opinião. Então a gente já viu, inclusive, médicos dando determinadas opiniões sobre alguns pontos e a gente viu opinião sendo considerada como inválida. Aliás, não é só considerada como inválida, mas considerada como mentira. Sendo que não é questão de ser verdade ou mentira, é questão de opinião. E as redes sociais se uniram contra o Trump e simplesmente decidiram tirar parte do seu discurso, bani-lo até certo ponto, sem possibilidade de revisão e tudo mais. E assim, é uma atitude ruim? É uma atitude péssima. É um negócio de... assim, muito ruim mesmo. É ruim para a liberdade, é ruim em vários aspectos, mas a gente não pode obrigar uma empresa privada a trabalhar da maneira como a gente quer, né? Inclusive, eu tava vendo aqui uma outra matéria, o Trump ele até declarou que está criando a sua própria rede social. Só que o que eu começo a observar nisso tudo é, será que o Trump agora na rede social que ele vai criar, será que ele não vai bloquear ninguém? Quem pensa diferente dele vai poder falar o que quiser? Nós não sabemos, né? Dinheiro para isso ele tem. Ele talvez não conseguiria bater de frente com o Facebook ou com outras redes sociais e tal, mas existe justamente um público que é um público excluído, né? Eu mesmo tenho diversas opiniões que eu não posso falar nas redes sociais, eu não posso dizer, porque senão eu sei que eu teria problemas em relação a isso, né? E hoje eu ganho dinheiro através justamente de fontes relacionadas às redes sociais. E também eu sustento minha família. Tem outras pessoas que trabalham comigo. Então, se eu simplesmente vou lá e falo assim, ah, é isso e acabou, pronto, que a verdade seja dita, né? Então, eu posso ter alguns problemas em relação a isso. Minha família, por consequência, vai ter alguns problemas. Pessoas que trabalham comigo também vão ter alguns problemas, que é o quê? Não ganhar mais dinheiro. Então, na medida do possível, a gente presta algumas orientações para as pessoas e tudo mais, e é melhor você falar aos poucos a respeito da verdade do que querer falar de maneira clara e não ter mais oportunidade de falar nunca mais. Então, perfeita a ação do Trump aí de criar uma rede social e muito ruim a ação dele de querer processar as outras redes sociais. Eu penso que é bem interessante a gente ter alguém que está tentando promover algo bom, que é essa rede social e tudo aí, só que a gente não pode querer mandar na casa dos outros, né? Imagina, se eu entro na casa do meu vizinho e falo, ó, a partir de agora você não pode sair de casa depois das 10, mas a partir de amanhã você não pode fazer tal coisa. Pera, a casa é dele, por que que eu vou entrar na casa do cara? Então, em relação à empresa é a mesma coisa. Por que que eu posso chegar em uma plataforma, falar mal dela, falar um monte de coisa, tudo, e eles têm que ficar quieto? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.